Sexta-feira, 1º de novembro, Fórum Mídias. Vou começar aqui com essa história. O Donald Trump está processando a rede americana CBS por 10 bilhões de dólares. É mais simbólico, né? Por quê? Porque a Kamala Harris deu uma entrevista recente ao programa de maior audiência dos Estados Unidos. O Trump se negou a fazer o mesmo, ao 60 Minutes, que é da rede CBS. É o fantástico dele, só que... Não vou falar fantástico, eu desmoralizo. O 60 Minutes é um programa muito sério de jornalismo, né? O Fantástico é mais um show de variedades. Mas, assim, é o programa, aquele programão de domingo, que muita gente ainda vê. E aí ele foi a um tribunal do Texas, porque, obviamente, ali no Texas é possível que ele ganhe na primeira instância, né? Ele alega que a CBS se envolveu em atos partidários ilegais da eleição, interferência por meio de distorção maliciosa, enganosa e substancial das notícias. O que é isso? É uma entrevista. E aqui eu vou mostrar o que aconteceu. Ela deu uma entrevista, a CBS soltou um clipezinho de chamada, só que esse clipezinho não apareceu depois na entrevista na íntegra, foi editado, saiu. Vou mostrar para vocês o que ela falou e o que foi editado, tá? A pergunta do repórter, que é este que está na tela da CBS, foi a seguinte: o Benjamin Netanyahu não responde à pressão dos Estados Unidos. Prime Minister Netanyahu is not listening. Parece que ele não está nos ouvindo. Well, Bill, the work that we have done O trabalho que a gente fez has resulted in a number of resultou em um número de movements in that region by movimentos naquela região Israel that were por Israel, por parte de Israel, very much prompted by que foram aos quais Israel foi levado or a result of many things, por muitas coisas, including our advocacy inclusive as nossas for what needs to happen in the region. But it seems de mudança. Ou seja, ela não disse nada, né, Ivan Longo? Vamos. Ela tem dificuldade de se expressar com muito cuidado para não dar um fora, mas ela não diz nada. Ela diz: a Israel respondeu a algumas pretensões de mudança da gente. E aí eles cortaram esse trecho, porque pegava mal para ela, provavelmente. Prime Minister Netanyahu is not listening. We're not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. Aí eles cortaram e puseram só esse trechinho mais curto e mais objetivo. Nós vamos continuar pressionando pelo fim da guerra. E aí o Trump, para chamar a atenção disso, né? De fato, eu acho que eles editaram, eu acho que é grave isso, porque você suprimiu um trecho que mostra a Kamala Harris claramente confusa sobre cuidado, né? Não é que ela falou mal, era um cuidado assim, né? Enfim. A Rússia, por sua vez, está processando, multou o Google em 20 decilhões de dólares. E aí o porta-voz, o Peskov, acho que é Peskov, Dmitry Peskov, o porta-voz, diz: é simbólico, gente. Por que a Rússia decidiu fazer isso? Está processando o Google, porque o Google controla o YouTube. E o YouTube baniu os canais russos, como a Russia Today e vários outros canais russos. Então, a Rússia baniu. Eu coloquei aqui do lado direito, olha quantos zeros são, Ivan, não acabam os zeros. 1 decilhões de rublos, ou 20 decilhões de dólares, a mais que o PIB de todo mundo. E aí o porta-voz falou: eu não consigo nem pronunciar esse número, mas é mais provável que esteja imbuído de simbolismo. Sim, claramente, querendo chamar a atenção do mundo para o fato de que o Google não deixa nenhum conteúdo gerado por emissoras da Rússia, etc. e tal, passar no YouTube. A gente estava falando agora com o Mauro, né,
Esse é um outro assunto que talvez um dia o nosso colega Edgar Pitino possa falar. Eu não sei se vocês têm acompanhado, gente, a quantidade de energia que os data centers, né? Hoje, Ivan, os data centers do mundo consomem de 2 a 3% de toda a energia consumida no planeta. Os data centers são... E aí o Google acaba de anunciar um acordo para usar energia, mini reatores nucleares, para poder tocar a inteligência artificial que vai multiplicar em muitos data centers em todo o planeta. Então, o Google acaba de fazer um acordo para comprar 6 ou 7 pequenos reatores nucleares de uma empresa chamada Kairos, lá na Califórnia, para poder tocar os data centers que estão sendo construídos por causa do crescimento explosivo da inteligência artificial. E o próprio Google, né, aliás, a Microsoft vai, por exemplo, usar a energia daquela famosa usina nuclear de 3 Mile Island, onde aconteceu aquele acidente mais sério da história em 1979 nos Estados Unidos, na Pensilvânia. E a Amazon também está comprando energia nuclear, é a saída, porque eles não querem ser acusados de aumentar a pegada de carbono. Então, esse é um outro assunto muito importante do planeta hoje, porque os data centers estão se multiplicando, não é só nos Estados Unidos, no Brasil e em todos os lugares. E aí o The Hill fez uma reportagem importante sobre a questão. Olha, desde que o Washington Post anunciou que não publicaria um editorial de apoio à Kamala Harris nos Estados Unidos, ele já perdeu 250 mil assinantes. E aí este site The Hill mostrou como os bilionários, e aí ele faz uma lista, ele lista os bilionários e os seus interesses. Então, ele fala do Elon Musk. O grande interesse do Elon Musk é em acabar com o subsídio de $7.500 que existe hoje nos Estados Unidos para comprar carro elétrico, porque a Tesla dele está sendo menos beneficiada que concorrentes. Ela é beneficiada, mas muito menos. Então, por incrível que pareça, para a Tesla seria legal acabar com a ajuda, com o apoio estatal de $7.500. O cara recebe de subsídio para comprar um carro elétrico. Esse é um dos interesses, né? E o dono da Microsoft, por sua vez, está jogando pesado ao lado, deu $50 milhões para um grupo ligado à Kamala Harris, porque também tem interesses, né? O dono da Microsoft, ele tem interesses em regulamentações do governo americano. Então, assim, os bilionários estão correndo atrás dos seus interesses, acima de tudo. No caso do Jeff Bezos, o dono da Amazon, que é dono do Washington Post, esses são os contratos. Olha só, Ivan, que doido, né? Quem diria que os bilionários estão atrás do seu bolso, acima de tudo? Ele tem um contrato de $10 bilhões com a Agência de Segurança Nacional, aquela que espionou a Dilma Rousseff, foi feito em 2021. Ele tem um contrato com o Departamento de Defesa, ele trabalha com a Central de Inteligência, por isso que eu disse aqui para você, Ivan, e para o Mauro agora há pouco, do que os apoiadores do Trump falam em deep state. Não é que é um deep state, é que o Estado americano toma decisões que não passam necessariamente pela Casa Branca, você entende? Existem linhas decisivas, existem formulações de política, especialmente externa, do Pentágono, da CIA, da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional, que elas perpassam. Não adianta, você troca o presidente e elas são mantidas. Assim, a Marinha também tem um acordo com a Amazon de 724 milhões, e agora o Bezos está atrás, ele está fazendo um módulo através da empresa dele chamada Blue Horizon, que ele é competidor, né? Ele é competidor da SpaceX, o Jeff Bezos. Ele é competidor do Elon Musk. A empresa dele de exploração espacial chama-se Blue Horizon.
E ela tem um contrato de 3,4 bilhões, é tudo bilhão, com a NASA para construir um módulo lunar. Está em busca de outro contrato de 10 bi, também com a NASA. Então, assim, você vai somando, são bilhões e bilhões de dólares que desmentem essa ideia, gente, muito comum, muito falada no Brasil, de que, olha, o Estado americano é um Estado enxuto. Mentira, o Estado americano é uma mega super estrutura que fornece serviços, e esses bilionários estão... Primeiro que você teve um ciclo nos Estados Unidos que foi, depois de 2008, todas as decisões que foram tomadas nos Estados Unidos, gente, depois de 2008, para mitigar a crise de 2008, elas beneficiaram os mais ricos, né? A pandemia beneficiou os ricos. Então, assim, nunca os Estados Unidos tiveram uma diferença tão grande de renda entre, como diz, né, o Bernie Sanders, 3 bilionários têm mais dinheiro, mais riqueza, acumulam mais riqueza do que 50% da base da pirâmide dos Estados Unidos. E esses bilionários é que estão disputando o poder agora, né? Eles é que serão os grandes beneficiários ou da Câmara ou do Trump. Não tem muita diferença, para falar a verdade, entre os dois. As diferenças são nas margens, né? São na questão da Rússia, por exemplo, né? Da guerra na Ucrânia. E, finalmente, se alguém queria saber alguma coisa da campanha americana, né, que eu sempre falo disso aqui um pouquinho, pelo menos, esse aqui é um mapa das doações feitas nas últimas semanas de campanha. Olha a explosão de doações da Kamala Harris. Ela já teve mais de 7 milhões de doadores individuais contra 3 milhões de doadores. Então, assim, este é um dos motivos de otimismo dos democratas nessa reta final. Eles ainda não entregaram o ouro. Eles acreditam que o Blue Wall, Pensilvânia, Wisconsin e o Michigan darão a vitória à Kamala Harris. Um dos motivos é esse, viu, Ivan? Hoje é sexta-feira, então você tem sexta, sábado, domingo e segunda de propaganda na TV. Diferentemente do Brasil, gente, lá nos Estados Unidos, a propaganda eleitoral não tem um horário fixo, é comercial. Então, tem estado americano que os caras estão desligando a televisão de tanto comercial. E a Câmara está cheia do dinheiro. Então, essa reta final, por isso que ela tem chance de virar o jogo. Porque é um bombardeio. E um bombardeio, eles fazem comerciais talhados para cada grupo. Então, na Pensilvânia é um tipo comercial, porque como são 50 estados, né, mas 7 são os decisivos, cada um com as suas características, os anúncios de campanha são muito voltados. Qual é o interesse, por exemplo, da Pensilvânia? Fracking. A Pensilvânia tem muito interesse nesse tipo de exploração de gás e petróleo, que é o fracking, que destrói o meio ambiente. Então, por exemplo, os republicanos, eles miram aqui, se a Câmara ganhar, vai acabar com o fracking. Então, é muito mirar, a mira dos comerciais é muito específica para cada estado. Não dá tempo de fazer isso hoje, mas uma hora dessas, eu gostaria, acho que é antes da eleição, se possível, de explicar, de dar uma visão para vocês diferente dessa visão de que é ruim necessariamente o colégio eleitoral, o formato da eleição dos Estados Unidos. Eu sei que os brasileiros costumam dizer, que confusão. Existe uma explicação que faz muito sentido para o tipo de federação que são os Estados Unidos. Existe uma explicação do porquê este tipo de eleição favorece o tipo de união que os americanos têm, a federação que eles têm. Mas é muito longo e agora não vai caber, mas uma hora eu queria falar disso, porque é muito comum, né? O brasileiro gosta de dizer, nossa eleição é decidida rápido, lá demora, e é fato. Mas o fato de que a eleição americana é estado a estado tem uma explicação por isso, e faz sentido, né? As pessoas costumam dizer, não, porque devia ser assim. Eu discordo parcialmente. Mas não dá tempo de explicar aqui, porque é uma explicação que demanda um certo tempo. Então, vou passar para o Ivan, né, Ivan, que hoje eu estourei aqui o meu tempo falando muito.
Imagina, fica tranquilo, Zen, até porque eleições dos Estados Unidos estão aí, é a pauta principal mesmo desses próximos dias. Mas vamos lá. Só para pontuar aqui, ó, Azen, o Edgar comentou aqui quando você estava falando dos data centers, né? O Edgar diz aqui que já falou sobre o gasto de energia com inteligência artificial e que está no jornal da Fórum, mas Eu pode... achava bem legal, viu, Edgar? Primeiro, que legal que você já tenha tratado disso, mas é um tema muito candente. E eu sei que o Mauro Lopes, o Ivan, o Mauro Lopes gosta de trazer novidades. O café é conhecido por isso, o Fórum Café, por trazer assuntos que não são tema, de repente surgem aqui. Nesse caso, foi lá com o Miguel. Mas são assuntos importantes. Legal, vamos lá. E antes só agradecer ao Denis aqui também, que fez um Pix para a gente, está incentivando todo mundo a fazer também. Obrigado, Denis. Isso é muito importante, a ajuda de todos que acompanham o Fórum Café e todos os programas aqui da TV Fórum, com essa audiência, com esse tipo de contribuição que a Fórum cresce e sustenta, né, Azenha? Bom, vamos lá. Hoje eu trouxe aqui mais uma vez, deixa eu ver aqui, é esse aqui mesmo. De novo aqui, Azenha, ontem a gente estava falando do Estadão, né, que trouxe um título até ameaçador contra o presidente Lula, dizendo que a paciência acabou, e agora aí uma matéria do jornal O Globo. Percebam que a pauta é a mesma em todos esses jornais, né? Eu estou repetitivo aqui, eu sei, mas é porque essa imprensa comercial é repetitiva, e a gente, ao fazer essa análise de mídia, a gente percebe que essa é a pauta recorrente diária de todos esses jornais, né? Estão em campanha constante aí pela austeridade fiscal, pelo corte de gastos, né, no governo Lula. E essa matéria chamou atenção, né, até o Plínio Teodoro, que levantou essa bola hoje pela manhã ali no grupo da redação, porque olha esse título, Fundos BPC, Abono Salarial, Seguro-Desemprego, quais são as opções do governo para cortar gastos? Né, basicamente o jornal O Globo dando um leque de opções aí para que o governo corte gastos, o Plínio até brincou, né? O jornal o Globo quer indicar alguém para o ministério da Simone Tebet, né? Quer indicar um ministro no governo Lula, porque está dando aí até o cardápio de opções para cortar gastos, né? E aí, enfim, o texto começa, né, falando sobre os cortes de gastos obrigatórios, as previsões orçamentárias, etc., né? E depois ele chega num momento, texto aqui, em que finalmente ele toca nesse ponto do corte de gastos que eles tanto almejam, que são nas áreas mais sensíveis, né? Que é saúde, educação, previdência e BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquele destinado justamente à população mais vulnerável do país, né? No geral, idosos que ganham menos de um salário mínimo. Enfim, aí o texto cita supostamente técnicos da área econômica, da equipe econômica do governo, que estariam cogitando mexer em determinadas áreas para cumprir o arcabouço fiscal e encampar, de fato, esse corte de gastos. Mas não há nenhuma declaração em on aí de quem seriam esses técnicos e tudo mais, e a única declaração em on, né, em on é declaração com nome e sobrenome, né, que o jornal O Globo traz é justamente no sentido contrário, que é do ministro Luiz Marinho negando que vá haver qualquer alteração, por exemplo, no seguro-desemprego, que é uma das partes de recurso que o mercado pressiona para que o governo mexa e corte, né? Então veja esse trecho aí, ó. A dinâmica de crescimento das despesas obrigatórias nos próximos anos preocupa o governo e o mercado põe em dúvida a sustentabilidade do arcabouço das contas públicas. Vejam que o arcabouço fiscal aprovado pelo presidente Lula, né, pelo Congresso, né, ali em acordo com o governo Lula, não foi suficiente para o mercado ainda, né? O jornal O Globo falando que o mercado põe em dúvida a sustentabilidade desse arcabouço fiscal. E aí, finalmente, eles citam aqui, ó, os pisos de gastos em saúde e educação são algumas das principais despesas com crescimento divergente dos gastos gerais do governo, mas essas regras são vistas como improváveis na atual gestão, né? Então aí o jornal o Globo chega até a reconhecer que o governo Lula não trabalha com a ideia de cortar gastos nessas áreas, mas fica muito claro aí que é justamente onde eles propõem mexer, né? Voltando aqui ao título do artigo, né?
cardápio de opções aqui que o jornal o Globo dá para o governo de onde ele poderia mexer para cortar gastos, né? E claro, isso acaba saindo da população mais vulnerável, né? E eles citam aí novamente os técnicos. O que os técnicos sugeriram nessa seara foi subir de 30% para 60% a parcela dos recursos federais do Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, que contam para o cálculo do piso de educação. Essa medida, porém, só seria efetiva do ponto de vista de corte de gastos se o governo eliminasse despesas direcionadas do Ministério da Educação como compensação, o que também é politicamente difícil. E aí, vejam só como aqui fica evidente a opinião, a pressão do jornal o Globo, que representa esse setor, né, que junto com o Estadão, como a gente trouxe aqui ontem outros jornais, estão em campanha permanente para que se mexa justamente nessas áreas mais sensíveis para cumprir o arcabouço fiscal, né? O texto diz: a segunda frente de atuação, supostos estudos de equipe técnica, né, segundo o jornal o Globo, a segunda frente de atuação envolve o redesenho de algumas políticas públicas consideradas pouco focalizadas e caras, como o seguro-desemprego e o abono salarial. Ele só não diz quem considera, né? Provavelmente é o próprio jornal, que considera políticas pouco focalizadas e caras, né? Para o jornal O Globo, é um gasto muito grande pagar seguro-desemprego e abono salarial. E cita, inclusive, o BPC. Olha só, o benefício de prestação continuada também está no foco. Mais uma vez aqui, no foco de supostos técnicos da área econômica do governo. Mas, na verdade, quem pressiona o tempo todo para mexer no benefício de prestação continuada é o próprio jornal O Globo e companhia, né? E aqui embaixo, a única declaração em on dessa matéria, em on, citando o nome de alguém, é justamente no sentido contrário, do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Vejam o que eles dizem, né? Embora o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, tenha dito que não haveria alterações no seguro-desemprego e falado em demissão caso ocorram alterações em itens da pasta sem discussão prévia com ele, a política está sob o escrutínio da área econômica. Pois bem, hoje era só para fechar esse ciclo da semana, a Zenha, de como todos os principais jornais dessa imprensa comercial, né, mantiveram essa pauta única, né, que perdura o ano inteiro, né, mas parece que houve uma certa pausa ali durante o período eleitoral, acabou o segundo turno agora no último domingo, e nessa semana, durante todos os dias, todos esses jornais, o Globo, Estadão, Folha, a gente trouxe aqui, publicando de forma coordenada, permanente, artigos pressionando o governo por corte de gastos. É isso. A Zenha está com o microfone fechado. Uma campanha, né, Ivan? Uma campanha, né, Mauro? E só para qualificar o que eu havia dito sobre o comercial de campanha, entre 22 de julho e 8 de outubro nos Estados Unidos foram gastos $1 bilhão em comerciais de campanha nos 7 estados, aí aqueles que eu mais cedo se disse que são os decisivos, $1 bilhão. E a Pensilvânia, que é aquele que dizem que vai decidir, 270. Os donos das emissoras devem estar felicíssimos, mas os eleitores estão enlouquecidos. Eles não veem a hora de acabar logo, porque é um comercial atrás do outro na TV. É o BPC da mídia lá dos Estados Unidos. BPC, desculpa. Não é o BPC, é a Betis, as Betis lá na mídia dos Estados Unidos. Né? O que as Betis são aqui no Brasil é a campanha eleitoral lá para eles. Ai, ai.